E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo na recente e impressionante alta das ações do Banco do Brasil, a BBAS3. A cotação simplesmente disparou. Mas a pergunta que não quer calar é: será que os resultados do banco acompanharam esse otimismo todo? Nessa nossa análise, a gente vai investigar o que está por trás dessa valorização e mais, vamos falar de uma tese de investimento que talvez muita gente não esteja vendo, um possível valor oculto dentro do próprio banco. Vamos direto ao que interessa. As ações do Banco do Brasil tiveram uma alta de mais de 30% saindo lá das mínimas recentes. É uma valorização e tanto, né? A questão central que vai guiar a gente aqui é: o que explica isso? Foi alguma melhora real nos fundamentos do banco, no lucro, na operação? Ou será que tem outros fatores mexendo nesse tabuleiro? É exatamente isso que a gente vai descobrir junto a partir de agora. Mas antes da gente mergulhar nos números, aquele nosso aviso de sempre que é super importante. Tudo que a gente vai conversar aqui tem um objetivo puramente educacional, tá bom? A ideia é trazer dados, trazer análises, para que cada um possa tomar suas próprias decisões com mais segurança e consciência. Isso aqui não é de forma alguma uma recomendação de compra ou de venda. Então, vamos começar a nossa investigação pela parte que todo mundo viu, a alta no preço. A gente vai colocar lado a lado o que aconteceu com a cotação e o que aconteceu com a performance real da empresa, o que a gente chama de fundamentos. A ideia é ver se essas duas coisas andaram de mãos dadas. E olha só que interessante. Esse slide aqui já mostra uma desconexão bem clara. De um lado da balança, o preço da ação decolou, uma valorização de mais de 30% desde as mínimas, um baita salto. Agora, do outro lado, os fundamentos da empresa ficaram parados. O lucro não cresceu nesse ritmo, a rentabilidade sobre o patrimônio, que é o tal do ROI, não melhorou, e o balanço continuou basicamente o mesmo. A pergunta então fica no ar: se a empresa não melhorou tanto assim, por que o preço da ação subiu desse jeito? E aqui tá a resposta. A principal explicação para essa alta toda não veio de dentro do banco, mas sim de fora. Foi o forte fluxo de capital estrangeiro, ou seja, uma onda de dinheiro gringo entrando na nossa bolsa e comprando ações que acabou empurrando os preços para cima. Isso não aconteceu só com o Banco do Brasil, não, mas com várias empresas. Em outras palavras, foi a demanda pelas ações que inflou o preço, e não necessariamente uma melhora nos lucros da companhia. Certo. Então a gente já entendeu o que aconteceu recentemente. Mas e daqui para frente? Investimento é olhar para o futuro, né? Então vamos dar uma olhada nas projeções para tentar entender o que os números dizem sobre o que a gente pode esperar de lucro e, claro, de dividendos. Bom, as projeções trazem alguns pontos bem importantes. A estimativa é de um lucro de 22 bilhões de reais. Isso nos dá um indicador de preço sobre lucro de 6,3 vezes, que está bem na média histórica do banco. Ou seja, por essa métrica, a ação não parece cara. O problema é que o payout, que é a fatia do lucro que vira dividendo, deve ficar em 30%. Na ponta do lápis, isso resulta num dividendo yield, que é o retorno em dividendos, de mais ou menos 4% líquido. Sinceramente, para quem foca em renda passiva no curto prazo, não é um número que enche os olhos. E esse gráfico aqui desenha exatamente o que eu acabei de falar. Quando a gente compara o dividendo yield esperado para o Banco do Brasil, ali na casa dos 4%, com outros bancões que podem pagar entre 7% e 8%, e nem se fala das seguradoras que chegam a pagar de 8% a 11%, fica bem claro. Se o objetivo do investimento for só receber dividendo gordo agora, parece que existem outras opções mais atraentes no mercado. Mas calma lá, o retorno de uma ação não é só o dividendo que cai na conta. E essa parte aqui é fundamental para a gente entender o filme todo. Pensa comigo, o banco distribui 30% do lucro, que dá aquele dividendo de quase 5%. Mas e os outros 70%? Esse dinheiro não some, ele é reinvestido no próprio negócio para gerar mais lucro lá na frente. Se o banco consegue uma rentabilidade de 13% sobre esse valor reinvestido, ele está na prática gerando um crescimento de uns 9% ao ano. Aí quando a gente soma os dividendos com esse crescimento, a gente chega num retorno potencial total de 14% a quase 16% ao ano. É a combinação de renda agora com crescimento no futuro. Agora vamos colocar esse retorno em perspectiva. Vamos comparar com uma das opções mais seguras do mercado hoje, a renda fixa. Um título do Tesouro IPCA+, está oferecendo um retorno garantido de inflação mais 7,5% ao ano. Já o retorno do Banco do Brasil é potencial, algo em torno de IPCA mais 7,8% a 9,2%, porque, claro, depende da performance do banco. A pergunta que cada investidor tem que se fazer é: vale a pena assumir o risco da renda variável para ter um ganho potencial um pouquinho maior do que o retorno praticamente garantido do Tesouro?
Olha, se essa nossa conversa está ajudando a clarear as coisas, que tal se inscrever no canal? Assim você não perde nenhuma das nossas próximas análises e ainda dá aquela força para a nossa comunidade de investidores crescer cada vez mais forte e bem informada. E para quem quer ir além, quer se aprofundar e investir com ainda mais segurança, eu preparei uma seleção especial de livros que, para mim, foram divisores de água. Tem de tudo ali, desde mentalidade até estratégia de análise. O link para essa lista está aqui na descrição. Fica aí a dica de ouro para quem quer dominar o mercado. Muito bem, até aqui a gente entendeu que a alta foi por causa do fluxo de dinheiro de fora e que o retorno total é bom, mas não é de outro mundo. Mas, e se tiver um outro jeito de olhar para o Banco do Brasil? Uma tese que revela um valor que o preço da ação hoje talvez não esteja mostrando? Vamos agora para o que pode ser a parte mais interessante de toda essa análise, o tal do valor oculto nas subsidiárias. Para a gente entender essa tese, primeiro a gente precisa saber de onde vem a grana do banco. E esse gráfico aqui é chocante. No curto prazo, com a operação de crédito sofrendo um pouco, cerca de 80% do lucro do Banco do Brasil vem das participações que ele tem em outras empresas, as subsidiárias, como a BB Seguridade, o Banco BV, a Cielo. A operação de banco mesmo, aquela tradicional, está respondendo por só 20% do lucro. A grande pergunta então é, beleza, mas quanto valem só essas participações, só esses braços do banco em outras empresas? Bom, segundo avaliações bem conservadoras, o valor estimado somente dessas subsidiárias fica entre 110 e 140 bilhões de reais. Guarda bem esse número aí. E agora vem o pulo do gato da nossa análise. Lembra do valor das subsidiárias? Até 140 bilhões, certo? Pois bem, sabe qual é o valor de mercado do Banco do Brasil inteiro na Bolsa hoje? Aproximadamente 140 bilhões de reais. A conclusão é de cair o queixo. O valor do banco inteiro é praticamente o mesmo que o valor estimado só das suas participações em outras empresas. Então, a tese do valor oculto é exatamente essa. Ao comprar uma ação do Banco do Brasil hoje, o mercado está colocando no preço basicamente só o valor das subsidiárias. É como se a gente pagasse por essas empresas e levasse de brinde toda a operação principal do banco. As agências, a carteira de crédito, a gestão de ativos, tudo isso de graça. E o ponto-chave é que quando essa operação de crédito se recuperar, todo o lucro que ela gerar viria como um bônus, um extra que não está no preço da ação hoje. Para a gente fechar, é sempre bom dar uma olhada na vizinhança, né? Ver onde o Banco do Brasil se encaixa no setor. Vamos passar rapidinho por como a fonte da nossa análise está vendo os outros bancos nesse momento. A visão geral é que ainda tem oportunidades por aí. Bradesco, por exemplo, ainda é visto como barato. Para Itaú, a visão já é de mais cautela. BTG Pactual, por sua vez, depende de manter aquele crescimento forte para justificar o preço. E a gente ainda tem algumas surpresas positivas, como o Banco Mercantil e o Banco ABC. Isso mostra que o setor bancário é bem diverso. Bom, chegou a hora da gente juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Vamos resumir tudo o que a gente viu aqui numa análise final, colocando na balança os riscos e as oportunidades que o Banco do Brasil parece apresentar hoje. Resumindo a ópera, o caso do Banco do Brasil hoje tem dois lados claros. Num prato da balança, a gente tem a oportunidade de longo prazo, esse valor escondido nas subsidiárias e a chance da operação de crédito se recuperar e gerar muito mais lucro. No outro prato, a gente tem o risco de curto prazo. O fato de que a cotação já subiu bastante, talvez mais rápido do que os resultados da empresa, o desafio de quem investe é justamente ponderar esses dois lados. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de ver tudo isso, o que você acha? Essa alta toda se justifica por causa dessa tese do valor oculto? Ou o mercado exagerou na dose? Foi só o efeito do dinheiro gringo entrando? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Vamos trocar uma ideia? E se você curtiu essa análise detalhada, não esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdo como este. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.